Seja bem-vindo ao canal Minuto em Foco. Segurem-se em suas cadeiras que hoje vamos falar de uma história muito macabra. O vídeo de hoje é sobre a história misteriosa do Castelo de Rusca, a fortaleza gótica construída para selar uma porta de entrada para o inferno. Escondido por florestas espessas, o Castelo de Rusca, na Checa, está envolto em mitos e lendas ocultistas. Foi construído no topo de um penhasco no interior de Praga, misteriosamente isolado de todas as rotas comerciais. Não tinha fonte de água ou fortificação. Alguns dizem que não foi construído para impedir que o mal entre, mas para evitar que ele se espalhe. De acordo com o site oficial do castelo, ele foi construído no século XIII como um centro administrativo para o rei, mas o folclore tcheco afirma que o verdadeiro propósito de sua construção era selar uma rachadura escancarado no calcário. Os moradores acreditavam que esta era uma porta de entrada para o inferno a partir da qual seres demoníacos emergiram para se alimentar dos aldeões e arrastá-los de volta para o abismo, para nunca mais serem vistos. Diz a lenda que os prisioneiros que estavam enfrentando a forca receberam perdões completos, mas apenas se concordassem em ser abaixados no buraco sem fundo e relatar o que viram. O primeiro homem a fazê-lo era jovem e saudável, e ele aceitou alegremente. Em segundos, no entanto, ele chorou para ser levantado. Quando ele foi retirado do abismo, seu cabelo ficou branco. A história misteriosa do castelo não para por aí. Experimentos nazistas ocorreram dentro de seus muros durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns dizem que a Wehrmacht ocupou este castelo precisamente para investigar se a porta de entrada para o inferno era real, já que o ocultismo febril havia consumido suas fileiras mais altas. Hoje, o Castelo Rusca continua sendo um dos lugares mais assombrados da Terra. A história assombrada do Castelo de Rusca. Enquanto o Castelo de Rusca recebe agora inúmeros turistas de todo o mundo, o penhasco de calcário no qual se encontra atraiu as pessoas desde a antiguidade. Evidências arqueológicas mostram que tribos celtas habitavam a terra muito antes da Idade Média, e tribos eslavas migraram para a região no século VI. Como o cronista boêmio Václav Havel detalhou em sua crônica checa em 1541, a primeira estrutura conhecida no local foi um pequeno forte de madeira no século IX. Havel também contou o folclore local que descreveu o surgimento de uma rachadura no penhasco. Revelou um abismo aparentemente interminável que os aldeões consideravam uma entrada para o inferno. Os moradores estavam aterrorizados com os híbridos meio-humanos que começaram a rastejar para fora do buraco à noite e rasgar gado. Com medo de se transformarem nessas próprias entidades demoníacas, os moradores evitaram a entrada rochosa. Eles tentaram bloqueá-lo com pedras, mas o abismo supostamente engoliu qualquer coisa que eles jogaram nele, recusando-se a ser preenchido. O rei Ottokar II da Boêmia teve a estrutura gótica construída entre 1253 e 1278. Estranhamente, a construção original omitiu escadas do pátio para os andares superiores, e a maioria das defesas da estrutura foram construídas voltadas para dentro. Era como se o propósito do castelo não fosse manter os invasores fora, mas sim manter algo preso dentro. Talvez o mais notável de todos, o rei tinha a porta de entrada para o inferno selada com placas de pedra e tinha uma capela construída acima dela. A capela foi dedicada ao arcanjo Miguel, que liderou os exércitos de Deus contra os anjos caídos de Lúcifer, levando alguns a acreditar que a porta de entrada realmente existia, ou ainda existe. Em 1639, o castelo foi ocupado por um mercenário sueco chamado Oronto. O praticante de magia negra supostamente trabalhou noite em seu laboratório em um esforço para criar um elixir para a vida eterna. Isso incute os aldeões com tanto medo mortal que 2 caçadores locais o assassinaram. Apesar da morte de Oronto, os moradores continuaram a evitar a área. Desde então, os estudiosos descobriram rachaduras nas histórias de Havel, e qualquer evidência da existência de Oronto é bastante duvidosa. O Castelo de Rusca fez mãos entre vários nobres e aristocratas nos séculos posteriores, no entanto. Foi reformado na década de 1580, caiu em desuso por volta de 1700, e foi totalmente restaurado em 1823.
Um século depois, Joseph Simonek, presidente da Skoda Auto, comprou o castelo para si mesmo.